Hoje eu tô aqui para falar do passado, tô aqui para falar da Nintendo Powerline e das iniciativas no Brasil que existiam, que eram paralelas a essa que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente tinha profissionais de videogame ajudando aos noobs, ajudando aos usuários comuns a passar por fase de jogo, terminar um jogo, enfim, ter uma experiência melhor com os jogos de videogames. E jovens, você que é da geração PlayStation e Xbox, isso não é uma crítica, porque eu também sou em partes, apesar de ter 46 anos de idade nas costas. Se vocês acham os jogos de videogames atuais difíceis, tenta zerar um jogo do Nintendo 8 bits. E aí a gente começa a conversar. O Nintendo 8 bits foi o principal motivo pelo qual nós, a minha geração, precisava de ajuda, tanto pelos canais de telefone, com atendimento especializado, quanto pelas revistas de videogame que traziam matérias completas mostrando como terminar o jogo. Isso não passava nem longe de ser considerado trapaça 30 anos atrás, e sim métodos para a gente ter saúde mental e paz para terminar aquele jogo. Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a história do Nintendo Powerline em nossas vidas. Estou aqui abrindo a pauta para poder contar essa história para vocês. Está aqui no meu monitor. Vocês não estão vendo o monitor porque, afinal de contas, é dispensável. Mas a Nintendo Powerline nasceu na década de 90. Nasceu no auge do Nintendo 8 bits. O console da Nintendo foi lançado nos Estados Unidos na década de 80, no meio da década de 80, mas o auge dele foi no final da década de 80, começo da década de 90, mesmo com o lançamento do Super Nintendo. Porque esse console de 8 bits da Nintendo teve uma vida relativamente longa nos mercados globais. No Brasil, então, nem se fala. O PlayStation deu uma sobrevida para o Nintendinho que, olha, era algo sensacional. Os pais nos iludindo, comprando o que seria o PlayStation, mas cheio de jogos da Nintendo dentro do console, emulador console, hein? Jesus amado. A gente era feliz e não sabia. Essa que era a verdade. Mas era uma iniciativa pioneira de qualquer forma. Alguém pensou que, da mesma forma que os serviços de assistência técnica de informática, que começaram a nascer também na década de 80, que eram os plantões para quem tinha dúvidas sobre como funcionava o Windows ou o DOS, a Microsoft ofereceu esse tipo de plantão, a Apple também. Então alguém pensou que a Nintendo Powerline poderia nascer para ajudar os gamers a ultrapassar uma fase, a ter uma melhor experiência com os jogos do console. E isso funcionou e muito, muito mesmo, a ponto de nascerem as revistas nos Estados Unidos, a Nintendo Power. No Brasil tinha a Super Game e também uma versão da Nintendo Power. Elas se uniram, criou-se ali uma fusão para ter a Super Game Power. Muitos que estão assistindo esse vídeo se lembram da Super Game Power e eu comprei diversas edições dessa revista, utilizei as dicas, li as matérias. É algo que os mais velhos sentem falta, porque até mesmo os sites ou blogs com dicas de videogames não são mais tão frequentes. E também está tudo certo, porque hoje todo mundo vê tutorial no YouTube. A gente tem gameplays, a gente tem vídeos tutoriais, a gente tem os speedruns. Então, ler é uma prática que não está mais acontecendo nas nossas vidas. Não que isso seja válido ou aceitável, mas é o que temos para hoje, é o padrão para hoje. E como funcionava a Nintendo Powerline? Era simples, você ligava para um número de telefone, que você está vendo o número na tela, mas eu vou ler assim mesmo, 1-900-909-3500, e aí por $2, olha o preço da brincadeira, porque não era linha gratuita. Por $2 para o primeiro minuto e 45 centavos para cada minuto adicional, você tinha um profissional da Nintendo especializado em tentar destravar
aquela fase que você está emperrada, te passando dicas, apresentando passo a passo através da linha de telefone. E isso porque não tinha, óbvio, não tinha internet na época, não tinha recursos de videochamada. Você tinha que confiar naquela pessoa que estava conversando com você pelo telefone, e ali os dois começavam a destravar a fase ou terminar o jogo, dependendo da robustez financeira que o seu pai tinha, porque afinal de contas, essa chamada era cobrada na linha telefônica, na conta da linha telefônica, e eu imagino quanto que os pais da época se desesperaram por ter que pagar as ligações dos filhos tentando resolver como sair daquela fase mais complexa do Aladdin ou terminar o Quackshot. E basicamente era isso o recurso do Nintendo Powerline. E super funcionou porque era um ser humano falando com outro ser humano e explicando como resolver aquele problema, aquela fase dos jogos de videogames. Mais ou menos da mesma forma que funciona quando a gente tem um vídeo tutorial no YouTube. É um ser humano explicando para outro ser humano, em linguagem humana, como você pode resolver um problema no seu smartphone, tablet, Smart TV ou qualquer dispositivo eletrônico. O sucesso da Nintendo Power e da Nintendo Powerline foi gigantesco a ponto deles terem linhas congestionadas, a ponto deles terem que contratar outros profissionais e ampliar o serviço para se transformar em praticamente uma central telefônica. E aqui a gente tem que também colocar em contexto como que esses profissionais trabalhavam. E eu gostaria de ter esse emprego, e acredito que qualquer gamer da época também gostaria, porque eram salas, como se fossem pequenos escritórios ou pequenas redações, ou até mesmo as cabines de transmissão de TV, onde esses profissionais contavam com pelo menos 2 TVs na frente dele e 2 unidades de consoles, 2 ou 3 consoles, um Nintendo 8 bits, o Super Nintendo e um Game Boy, por exemplo. E era com essa ilha de recursos tecnológicos que as pessoas ajudavam as outras pessoas a trabalhar nesse ato de desenvolver o jogo para superar o jogo. É até bonito quando a gente fala dessa forma, porque quem poderia imaginar que o videogame na década de 90 poderia dar emprego para algumas pessoas numa área de assistência especializada no desenvolvimento dos jogos. É uma vertente, um filão de mercado que poderia ter dado muito certo se fosse bem explorado pela Nintendo Power, algo que não aconteceu. E também tem outra, a gente tem que levar em consideração que o tempo avançou. Então, de acordo com o roteiro que eu escrevi aqui e com as fontes que eu citei na matéria, em 2005, o número de profissionais trabalhando na Nintendo Powerline reduziu bastante. E o serviço até que durou muito, foi até 2010. Eh, Depois, com um ato de resgatar a nostalgia e também para aproveitar o lançamento daquele Nintendo Mini NES Edition, aquele pequeno Super Nintendo, na verdade o Nintendo 8 bits, depois veio o Super Nintendo. Aquele pequeno Nintendo 8 bits que tinha os jogos por emulação, lembra? Então, em 2016 eles relançaram a Nintendo Powerline como um ato sinestésico e nostálgico e também para vincular esse lançamento. Mas, porém, mesmo durando muito mais tempo do que poderia, a Nintendo Powerline não podia competir, por exemplo, com a internet, aquela já citada internet. Até porque os produtores de conteúdo conseguiam utilizar uma linguagem ainda mais simples e direta com os jogadores e entregavam não só um melhor resultado, mas um resultado mais eficiente, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e a Nintendo Powerline basicamente se baseava no fato de alguém conversar com alguém pela linha do telefone. É óbvio que quando você vê um vídeo pela internet, quando você vê um tutorial, quando você vê um gameplay, você tem uma maior conexão com esse conteúdo e a tendência é você ficar nesse conteúdo por mais tempo e aprender de forma mais objetiva como passar uma fase ou como superar um adversário. Então, dito isso, a Nintendo Powerline foi descontinuada oficialmente em 2010 e deixa saudades nas pessoas, pelo menos naqueles que tiveram a chance de utilizar o serviço lá fora. No Brasil, nós sentimos mais falta das revistas de videogame e particularmente dos blogs, porque
Eu entendo perfeitamente que essa ideia de assistir as gameplays e de ver os jogos no YouTube, ela é muito mais objetiva, prática e eficiente. Mas nada como você ler um texto bem escrito. Nada como você ler as impressões individuais daquela pessoa que experimentou o jogo, que jogou, que teve a possibilidade de terminar o game e acaba retratando em palavras aquilo que sentiu. Não é a mesma experiência de assistir um vídeo, obviamente, mas é algo que faz parte da minha geração de gamers que, quando não tinha chance de ter contato com esse jogo e a gente não tinha, por exemplo, programas de videogame na televisão. Era uma ou outra iniciativa que durava 1 ou 2 anos e depois os canais se retiravam do ar, porque na época videogame era assunto de nicho. Hoje é que está muito popular, os adultos de hoje, que eram as crianças do passado, contam com consoles de videogames, estão passando essa tradição para as gerações posteriores, passando para filhos, para netos. Então, antigamente, quando tudo isso aqui era mato e que basicamente a minha geração foi a primeira que teve uma era de consoles de videogames que entregavam mais do que um simples pixel na tela, ou um cubo que a gente tinha que imaginar que era uma bola e 2 traços imaginando que eram raquetes de tênis. Essa nossa geração, que não tinha tanto acesso às imagens dos jogos, dependia das revistas para poder visualizar os conteúdos e também ter as impressões daqueles que testavam e terminavam aos conteúdos de games. Sinal dos tempos, sinal que nós avançamos em muita coisa e deixamos outros hábitos para trás. Mas é muito curioso ver a história do Nintendo Powerline, porque esse sentimento de nostalgia e sinestesia também existe lá fora, com contextos diferentes e mecânicas diferentes. O que faz com que eu diga com toda tranquilidade que, de alguma forma, todos nós, gamers do passado, estamos conectados através de um sentimento que aquece os nossos corações, mas que não aquece ao bolso da indústria. Me diz aí nos comentários como é que você faz hoje para tentar passar por uma fase de um jogo. É direto um tutorial no YouTube ou às vezes você encontra essa informação em algum blog? Porque nem tudo que é visto no YouTube pode ser, não digo levado em consideração, mas nem tudo pode ser assimilado como uma mecânica válida, porque tem aquele grupo de pessoas que prefere ler as instruções para poder alcançar aquele ajuste fino ou ultrapassar uma fase no jogo de videogame. Diz aí nos comentários como é que é a sua experiência quando você tem dificuldade nos videogames. Eu sou Eduardo Moreira. Para mais sobre esse assunto, vai lá no eduardomoreira.com.br. Tem mais sobre isso e muitos outros temas de tecnologia, cultura pop, entretenimento, variedades, esportes e tudo mais. Um grande abraço para todo mundo. Pode me seguir no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. E até a próxima.